graus hoje. Crianças vítimas de violência, de abuso sexual, pequenos que são explorados pelos próprios pais ou por familiares. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Mas ano após ano, os números ainda revelam uma triste realidade. Em Dourados, por exemplo, no ano passado, foram mais de 60 registros de violência e as principais vítimas são as meninas. Entre bonecas e carrinhos, detalhes de uma infância interrompida. A sala do CREA, Centro de Referência da Assistência Social, é frequentada por crianças e adolescentes que sofreram abuso e exploração sexual. A psicóloga ajeita os brinquedos com carinho de quem sabe o sofrimento de cada um que passa por aqui. O atendimento é longo, pode durar anos. No centro, vítima e família são amparadas por uma equipe de psicólogas, assistentes sociais, pedagogas e advogadas. Os pais recebem orientação quinzenalmente. A família ela recebe toda a orientação, todo encaminhamento para a rede socioassistencial, né? Se é uma família que necessita de auxílio, alimentação, necessita de encaminhamentos para os cursos de qualificação, a família ela recebe todo o encaminhamento, todo o apoio. Nós atendemos a criança durante um período individual, depois elas são inseridas em grupos operativos que nós chamamos, onde trabalhamos temas que são fundamentais para a vida dela em sociedade. Em 2011, o CREAS recebeu 61 casos de abuso sexual. Este ano, até o início de maio, foram 37. A cada 10 atendimentos, 7 são a meninas de 2 a 17 anos. E em quase 100% dos registros, o agressor era do convívio familiar da vítima. A ONU, Organização das Nações Unidas, estima que por ano, no Brasil, ocorram mais de 100 mil casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Menos de 20% deste total chegam ao conhecimento das pessoas e autoridades que poderiam tomar as providências e combater o crime. Para vencer esta barreira, o único caminho é a denúncia. Conselho Tutelar? Por dia, são pelo menos 30 ligações ao Conselho Tutelar de Dourados. A cada atendimento, um apelo para que direitos das crianças e adolescentes sejam respeitados. Os casos de abuso e violência sexual são aqueles que exigem um trabalho mais rigoroso e até mesmo de intervenção na família ou no ambiente em que o menor é violentado. Vai fazer a visita no endereço denunciado, vai conversar com a criança, vai conversar até com o possível agressor, com o possível abusador, né? E verificando que realmente aconteceu alguma coisa, algum abuso, se existe a criança vítima na casa, por exemplo, e o abusador estiver dentro de casa, a gente vai retirar a criança de perto do abusador. Até para ela não correr um risco de morte, né? Passar por um risco qualquer ou uma intimidação. Há 8 anos, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República criou o Disque 100, um serviço nacional e de graça. Ele funciona todos os dias, inclusive aos feriados. Neste período, já foram mais de 52 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Delegacias, Conselho Tutelar, tem o 0800, tem o Disque 100, ser sensível e não ter medo. Porque às vezes acontece dentro da família, o pai, o padrasto é a base, por ser a base eles não querem denunciar, pela agressividade ou medo mesmo, mas tirar esse medo e ser sensível o que aconteceu à criança e adolescente para denunciar. Vamos ao vivo até Dourados conversar com a Lauriane Schmidt, que fez a reportagem. Lauriane, tem um dado que chama atenção aqui: apenas 20% dos casos de abuso e exploração sexual acabam chegando às autoridades. O que impede a denúncia? Bom dia. Olá, Ginês, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. É preciso vencer algumas barreiras, quebrar o silêncio, o tabu. Por outro lado, também, às vezes faltam informações aos pais ou às pessoas que convivem com essas crianças e adolescentes para que elas percebam situações em que possam estar acontecendo a violência. Para a gente conversar mais sobre isso, está aqui comigo a Lindomar Pacheco, que é psicóloga do Ministério Público e também a coordenadora do Consex, que é um comitê que discute e tem trabalhos relacionados com este tema. Como ampliar essas informações, esse acesso às informações? Bom dia. Bom dia a todos. É preciso ampliar essas informações de forma coerente, sensata, não banalizando a violência sexual, mas informando a todos aqueles que
lidam com essa situação, tanto da área da educação, da saúde, da segurança pública, da justiça, inclusive essas crianças e adolescentes, para saberem como estão numa situação que envolve a violência sexual ou em casa ou fora do lar. Nos dias atuais a gente tem a questão da internet, o acesso está muito fácil e limitado, né? A internet, ela contribui, ela ajuda ou piora nessas situações? Qual é o papel aí da internet? A internet pode ser um mecanismo perigoso, por isso as crianças e adolescentes que têm acesso a esse mecanismo precisam saber lidar com isso e ter a orientação de seus pais e educadores para que sejam cautelosos ao acessar esse meio de comunicação, porque também pode ser um meio de exploração sexual dessas crianças e adolescentes. A gente vai dar uma pausa aqui na nossa entrevista, porque agora a gente vai acompanhar uma reportagem lá de Três Lagoas, em que a prevenção tem sido uma aliada aí no combate à exploração e o abuso sexual infantil. Psicólogos, funcionários do Ministério Público estão promovendo palestras com trabalhadores de grandes empresas. Vamos conferir. Todos os dias, aproximadamente 140 pessoas assistem a palestras. A gente tenta atingir um público, né, de trabalhadores assim, de cidadãos e cidadãs de uma maneira geral. Então, a nível de prevenção e orientação, é um dos melhores trabalhos que a gente tem feito no sentido de tentar combater, né, de tentar enfrentar esse mal que é a violência sexual contra criança e adolescente. No total, 24 mil trabalhadores ouviram as orientações. Os resultados positivos dessa ação já começaram a aparecer. Tratava-se de uma adolescente de 14 anos morando numa república amásia de um dos moradores, né? E quando ele assistiu a nossa palestra, um dos moradores da casa achou assim que tinha alguma coisa errada. Então ele resolveu nos procurar, entrou em contato, né? E fez a denúncia, não querendo aparecer. A gente preserva, inclusive, as pessoas que fazem a denúncia, até por questão de sigilo, né? E aí nós fomos apurar. E realmente, na inocência do casal, estavam lá a moça de 14 anos junto com mais 8 moradores. De acordo com o psicólogo do Ministério Público, a maioria dos casos de abuso sexual praticados contra a criança e o adolescente acontecem dentro da própria família. Na maioria das vezes, os padrastos, tios e avós são os autores do abuso. No ano passado, 95 casos de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes foram registrados. Somente nesse ano, 38 casos já foram atendidos. A falta de estrutura familiar também leva muitas crianças e adolescentes à prostituição. Aqui em Três Lagoas, através de denúncias, já foram identificados 5 pontos como sendo locais de prostituição infantil. Para fazer denúncias, a população tem à disposição o Disque 100. Quem ligar para o número não precisa se identificar. Basta apenas passar o endereço correto do local onde supostamente um menor está sendo abusado. A prevenção continua sendo a melhor arma contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Quando a gente consegue também, através de uma denúncia, chegar antes de que a violência aconteça, nós vibramos, porque nós conseguimos salvar a vida, né, ou a violência de uma criança ou de um adolescente, né? A informação é fundamental para que traga a denúncia. A gente volta a conversar com a psicóloga, a Lindomar Pacheco. Com o Disque 100, qual foi a contribuição? Hoje as denúncias estão maiores, o número de denúncias é maior? Sim, o número de denúncias aumentou consideravelmente em relação aos anos anteriores e é um meio de comunicação que contribuiu muito para que essas informações chegassem aos órgãos competentes, como o Ministério Público, Conselho Tutelar, delegacias de polícia, porque além de ser gratuito, preservam o anonimato do informante, por isso contribuiu e muito e tem aumentado muito essas informações através do Disque 100. Mas ainda há muitos desafios a se vencer quando o assunto é combate à exploração e o abuso sexual? Com certeza, muitos, porque não é um assunto não é fácil de se falar para a população, é delicado se falar de violência sexual, nem todos compreendem o que significa, né, o que é um estupro, né, o que é um ato libidinoso. Então ainda nós temos muitos obstáculos para vencer e a população precisa estar informada sobre esse assunto.
Ok, muito obrigado, bom trabalho. E só reforçando, o número é 100. Fácil, simples, ligação de graça e vale aí a denúncia de quem observar alguma situação que não esteja normal. Ginês? Ok, Lauriane, muito obrigado pelas informações.